E aí, galera, meu povo mangueado, mais uma dica aqui do Enem. Vamos nessa. Hoje, radioatividade. Uma frase de Marie Curie aí, histórica. Falar de radioatividade é falar de Marie Curie. E essa frase dela é mais atual do que nunca. Nada na vida é para ser temido, apenas entendido. Agora é o momento de entendermos mais para que possamos temer menos. Marie Curie. E vamos lá, nossa viagem ao núcleo do átomo vai começar agora. Radioatividade. Vamos falar de emissões radioativas, vamos falar de poder de penetração, tempo de meia-vida, tudo que cai nos últimos anos do Enem, fissão e fusão nuclear. Esse é o núcleo do átomo, de onde tudo começa. Mas o que é radioatividade, né? Marie Curie vai definir que a propriedade que os núcleos estáveis possuem de emitir partículas, radiações eletromagnéticas para se tornarem estáveis ou menos instáveis. Então essas radiações saem do núcleo do átomo na forma de ondas eletromagnéticas e ou partículas. Então você tem aí a radioatividade natural, gente, ocorre geralmente com átomos grandes, números atômicos maior que 82. Quem tem número atômico 82 é o chumbo, um elemento muito denso, e por causa dessa alta densidade, ele serve como proteção da radiação. A maioria das proteções fazemos com chumbo, quando queremos nos proteger de radiação. O decaimento do urânio pode chegar até o chumbo. A reação que ocorre nessas condições, isto é, alterando o núcleo, a gente chama de reação nuclear. Todas as reações que vemos em química são reações na eletrosfera, mas algumas reações ocorrem no núcleo. Essas reações que ocorrem no núcleo chamamos de reações nucleares. Aí a imagem de um núcleo grande sendo bombardeada, aqui um núcleo grande sendo bombardeada por um átomo por uma partícula, um nêutron, que se rompe. Esse núcleo fica instável, se rompendo, formando núcleos menores, ou seja, a gente está formando aqui átomos menores e liberando novos nêutrons. Essa reação, vamos ver, é chamada de fissão nuclear e é uma reação em cadeia. Partícula alfa, gente, vamos estudar as partículas. Partícula alfa. A partícula alfa, muito parecida com o núcleo do átomo de hélio. Átomo esse que tem duas cargas positivas, 2 prótons, e tem 4 de massa, ok? A radiação alfa são partículas positivas, constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que a massa é 4 e por isso que é semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Átomos que emitem essa radiação são átomos grandes, com aquele número atômico maior que 82. Estou mostrando aqui na imagem o urânio. O urânio tem número atômico 92, emite uma radiação alfa, ou seja, ele perde 2 prótons, por isso que ele tinha 92 e passa a ter 90, perdeu 2. E a massa tinha 238 e passa a ter 234, ou seja, perdeu 4. Então se ele perde 4 de massa e perde 2 de carga, estamos falando de uma radiação alfa, como está aí na tela. Ok, gente? Vamos nessa. Próxima partícula é a radiação beta. A radiação beta é um elétron emitido do núcleo. Esse elétron que sai do núcleo, região que não tem elétron, mas ele está dentro do nêutron, então ele sai do nêutron. E esse nêutron, que era eletricamente nêutron, não tinha carga, quando emite uma partícula beta, uma carga negativa, que pode ser representado como um elétron, ele passa a ficar positivo. Ou seja, o que era nêutron passou a ser um próton. Sempre que a radiação beta for emitida, o nêutron se transforma no próton. Logo,
Elementos que emitem radiação beta tendem a aumentar o número atômico na mesma proporção que as radiações saem. Então, se sair uma radiação, aumenta o número atômico em 1. Se saem duas radiações, aumenta o número atômico em 2. E assim sucessivamente. Aí tem as radiações betas, são partículas negativas, ou seja, elétrons emitidos do núcleo, com carga -1 e massa aproximadamente igual a 0. Aqui está a representação da emissão de uma partícula beta. O cobalto, observem bem aí o cobalto, número atômico 27, ou seja, 27 prótons, 33 nêutrons. Se ele emite uma radiação beta, o número atômico vai aumentar 1. Por isso que passou a ser 28. E os nêutrons diminuem 1, porque ele se transformou. Mas quando você somar os dois, continua dando 60. A massa é a mesma, porque a emissão beta não altera a massa, uma vez que a emissão beta ou a radiação beta não tem massa. A massa é aproximadamente 0, então a gente não abate o valor da massa. Mas o número atômico aumenta em 1. Por isso que esses elementos cobalto 60 e níquel 60 são isóbaros, possuem a mesma massa. Ok, gente? E vamos nessa. Radiação gama. A radiação gama, gente, é semelhante aos raios X. É uma onda eletromagnética com grande energia, grande poder de penetração. Quando um núcleo emite esse tipo de radiação, ele não se altera. O elemento não se altera, não se transforma em outro, mas aumenta a estabilidade. Ele libera energia, ficando mais estável, ok? Sem se transformar em outro elemento químico. Agora chegou a hora de exercitar o cérebro. Com o Enem 2019. Vamos nessa. Chegou a hora de provar que estamos prontos. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista do impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar do equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio. Então isso aqui é um dado importante, ele diz que pode substituir o cálcio, a gente circula logo aí. Em diversos processos biológicos. Então esse estrôncio-90 radioativo, ele pode substituir o cálcio devido à semelhança. A pergunta é, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio-90 será acumulado predominantemente, ou seja, em maior quantidade? Aí você tem cartilaginoso, sanguíneo, muscular, nervoso e ósseo. Gente, quando falamos de cálcio, falamos de quê? De ossos. Mais de 90% do cálcio que nós consumimos vão para os ossos e arcadas dentárias. Portanto, você não vai poder marcar outra letra aí, senão a letra E. Lembrando de tabela periódica, olhe que o cálcio e o estrôncio pertencem à mesma família, mas outra semelhança, ou seja, um pode substituir o outro por causa disso. Existe a semelhança muito grande, elementos da mesma família. E, claro, a imagem aí mostrando que o cálcio está lá nos ossos. Então, letra E, light. Vamos para a próxima. Poder de penetração. Aí você tem um poder de penetração. A partícula alfa não passa na lâmina de papel, a partícula beta passa pela lâmina de papel, mas não atravessa a gente, atravessa a pele, no máximo chega até nos músculos. Raio-X passa pela gente, não consegue passar pelo cálcio, por causa disso não passa pelos ossos.
Radiação gama passa pela gente, passa pelos ossos, passa pelo aço. Uma parede espessa de concreto ou de chumbo vai segurar a radiação gama. E as partículas de nêutron, subpartículas até neutrinos, chamadas de partículas fantasmas, conseguem passar até pelo concreto, ok? Mas, para quê? Qual a aplicação disso nos dias atuais? Bom, gente, entre essas radiações aqui, a raio-x todo mundo conhece, mas a radiação gama tem algumas coisas que a gente tem que falar que são importantes, como por exemplo, ele serve para esterilizar equipamentos cirúrgicos, esterilizar alimentos, porque um pouco de radiação é suficiente para poder matar fungos e bactérias. Então, a gente usa raios gamas para isso. Mas qual é a preocupação? Uma vez que o alimento foi irradiado ou equipamentos cirúrgicos são irradiados, eles ficam radioativos? Não, porque estamos utilizando a radiação do tipo eletromagnética com grande poder de penetração. Simplesmente a radiação vai passar pelo alimento ou pelo objeto, vai matar os fungos e bactérias e vai seguir. O equipamento ou o alimento não ficará radioativo, ok? Esse poder de penetração que tem em grande energia serve para matar não só fungos e bactérias dos alimentos e de equipamentos cirúrgicos, mas também serve para poder matar células cancerígenas no tratamento de câncer. Então a radiação gama também é utilizada para o tratamento de câncer, ok, gente? Vamos lá então. Vamos exercitar. Enem 2012. Fizemos Enem 2019, agora Enem 2012. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser o material radioativo e quais os efeitos e consequências e usos da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portal certificado de esterilização por irradiação. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Com certeza, gente, com certeza. Letra A aqui, ó. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo ao ter sido irradiado, ok? Não é porque ele recebeu a radiação eletromagnética, a radiação gama, que ele vai ficar radioativo, uma vez que o material não tem esse poder de acumular esse tipo de radiação. Enem 2017. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração do corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. Utilizar para tratar câncer. Radiação que? A aplicação citada no texto refere-se a que tipo de radiação? Claro, gente, que estamos falando de radiação gama, aquela radiação que tem grande poder de penetração e grande energia, capaz de matar células cancerígenas. Ok, gente? Desejo boa sorte a vocês, sucesso, tranquilidade, que vocês estão preparados e se preparando cada dia mais. E eu sei que todo mundo vai ter sucesso. Um abraço a todos, até a próxima.